Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do SBEX. O SBEX você já conhece, sempre trazendo novidade, fomentando negócios e falando do empreendedorismo local aqui da nossa região, do Vale do Itajaí. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é fenômeno, o papo vai ser extremamente divertido e eu já quero começar passando a palavra para ela, minha amiga Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Pablo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito legal. Olha, a gente vai falar a respeito do business que a Raquel coordena, né? Ela já tem uma experiência vasta aí na área, a gente estava conversando aqui nos bastidores. E eu quero começar, Raquel, quero começar pelo começo. De onde você veio, quem é você e com o que você trabalha? Então, meu nome é Raquel Cristina Cardoso, nascida em Rio do Sul, mas itajaiense de criação e de vida toda. E eu trabalho no comércio de ótica, né? Eu sou ótica formada, mas comecei aos 12 anos de idade. Aos 12 anos já era formada. Não, comecei a trabalhar aos 12. Mas eu tinha aquela formação da vida que é o mais legal, né? Porque hoje em dia as crianças não podem começar a trabalhar cedo, tem todo um tabu, né? Sim. Mas não é uma coisa de você trabalhar de forma forçada, e sim de você ir para o mercado de trabalho, tendo o teu tempo de estudo e aprendendo com a vida muitas coisas, né? Foi Aos muito 12 importante. anos. Aos 12 E aos anos. 12 anos você fazia o quê no Eu comércio? era office girl, né? Office- Eu comecei como office girl, trabalhava meio período, né? Estudava de manhã, ia para a loja do meu pai à tarde, Levava, fazia trabalho de banco, trabalho de descontar banco. cheque aqui, pegar ali. Sim, loucura, né? Encontrava os outros amigos da escola que também estavam começando e às vezes a gente trocava malote de banco. Olha que loucura, né? Tu vai para onde? Ah, eu vou pro BESC, filas intermináveis de 3 horas. Então, Saudoso Besc. né? Eu levo, fulano vai pro Banco do Brasil. Depois a gente se reunia na praça, trocava os malotes e tudo bem. Que Claro que legal. meu pai não sabia disso, né? Ah, olha aí, revelações bombásticas. Gente, você. Qual é o nome do teu pai? Jorge, Ô, seu Jorge, olha aqui pra nós, ó. O senhor sabia disso, ó? não, Deu né? tudo certo até agora, né? Mas havia uma troca de malotes, então. Nossa, total. Fazer 3 bancos naquela época numa única tarde era uma coisa impossível. 3 horas cada fila de banco, as pessoas fumavam na fila do Que banco. loucura, né? Enfim, Mas o que é mais legal, Raquel, dessa conversa, né, de falar sobre isso, é que o mercado liberal é assim, né? Você tá sim, ali, olha só, o pai, ela tinha uma função, a função era ir ao banco, fazer o trabalho do banco, né? Só que não especificava como tinha que ser feito isso. exatamente. A gente vai aprendendo, Então o né? mercado foi se regulando. Existia um Exato. sindicato dos office boys ali, das office girls. Isso mesmo. Então, aos 12 anos, você começou na loja do teu pai. Teu pai trabalhava Sim. com o quê? Na época, meu pai tinha joalheria, era o grande forte ali na época. O meu pai é o Aqui em Itajaí Urives, mesmo? em Itajaí, era ali na rua Pedro Ferreira. Uhum. E, enfim, né, além de um excelente desenhista de joias, ele também produzia as peças. Mas é aquela coisa, né, um ramo extremamente perigoso, infelizmente, né? Perigoso? A gente acabou sendo assaltado algumas Ah, vezes, entendi. né? E como meu pai, antes de vir para cá, em Lages, ele trabalhava também com laboratório óptico, já era óptico formado, depois de um determinado tempo, ele resolveu abrir mão da loja, né? Porque foi esfaqueado, numa outra oportunidade tomou uma coronhada na cabeça, tomou Por ponto, causa de assaltos? assaltos. Foram Aqui à em... nossa casa, né? Quando a gente Sério? morava ali no bairro Fazenda, foram buscar ele em casa à noite para abrir a loja. Então a gente passou por muitas coisas assim. E a partir dali ele entendeu que não Não dava queria mais, né? mais. Que Um meu trabalho que pai, estava fazendo mal para a vida dele. sim, ele é um pequeno homem, ele não é um homem grande. E cada um reage de uma forma, né? Mas meu pai sempre reagiu aos assaltos. E esse era o Ah, nosso grande medo, né? Meu pai nunca conseguiu deixar passar. paralisar e deixar passar. Uhum. E aí ele foi percebendo que a coisa estava ficando muito perigosa. Então ele voltou para o ramo de ótica, depois de algum tempo, e aí abandonou a joalheria. Ai, mas então. Mas Infelizmente. você trabalhava com ele nessa época da joalheria. Já na época da E joalheria. você também estava junto quando aconteciam essas Eu situações? estive em 2 situações. É? Numa delas, era ali bem próximo ao Dia das Mães, que eram épocas de bastante procura, né? Dia das Mães e Natal eram as épocas mais movimentadas.
E nesse momento, quando eu fui buscar o lanche para o pessoal que ia ficar fazendo um serão na loja até mais tarde, eu percebi essas pessoas já na lanchonete, achei um pouco estranho, mas, né, criança não, né? Não tinha maldade ainda, Não tinha né? maldade. Quando eu voltei para a loja, entreguei os lanches e a gente saiu, aí eles já vieram e anunciaram o assalto. Estávamos eu e o meu primo nessa ocasião. E uma segunda vez eu quase abri a porta de casa para eles, para alguns bandidos. Sem querer. Eles bateram na porta, falaram que estavam aguardando pro meu pai, eu fui abrir a porta. Aí nisso meu irmão me captou e disse, não, tu não vai abrir nada, deixa que eu converso. A gente tinha um janelão em casa com grade. Ele falou, olha, meu pai não tá, meu pai vai demorar para voltar e tal. E eu fui dormir. E nisso meu pai chegou, teve tiroteio, teve não sei o quê, eu tava dormindo. Eu não vi nada. Qual é o nome do teu pai? Jorge. Jorge, né? Eu que sou péssimo com o nome. Seu Jorge, nós queremos saber do senhor aqui. Olha, o último grande faroeste de Itajaí. Foi lá em casa e a filha dele estava pleníssima, dormindo. Que loucura! Olha, foi uma confusão. A gente não sabia, né? Quer dizer, a gente não tem muito contato com pessoas que viveram uma vida assim com tantas dificuldades, porque empreender é difícil. Já é difícil. Uhum. Agora, você empreender com algo que ainda chama muito a atenção de criminosos, aí é mais difícil ainda, né? E a preocupação do meu pai nunca foi com as peças que haviam na loja, e sim com as peças que tinham valor sentimental para outras pessoas, porque era uma peça que ficava para conserto, uma peça que ficaria numa geração inteira de uma família. Era da família, Então esse era o medo, né? Porque levar peças assim era o mais complicado, né? Então nossa, então você participou desses momentos e isso fez com que você também dissesse, não, joalheria não é para mim. Não é para mim. E aí ele mudou de ramo, foi para ótica? Sim, voltou, né, para ótica, que já era a profissão dele de muito antes. Que legal. E aí com isso você também fez essa transição ou vocês? Sim, sempre junta, né? Sempre grudada ali. Porque eu sei que você é a Raquel da Ótica Strauss, é isso? Isso Inclusive, mesmo. gente, por favor, sigam aqui os perfis da Ótica Strauss no Instagram, siga também a Raquel, por favor. né? E é uma ótica maravilhosa, atendimento maravilhoso. Eu não conhecia a Raquel até ter ido lá, à ótica, né, para conversar. Fui muito bem atendido, fui muito bem recebido. Então, assim, é uma amizade que a gente está construindo recentemente, mas é uma pessoa encantadora. Eu tenho certeza que vocês também serão super bem atendidos. Obrigada. E continuando então, Raquel, depois desses 12 anos, desse período turbulento, tiro vai, tiro vem. Sim, depois desse faroeste todo, né? Aí a nossa vida passou a ter um pouco mais de paz, de né? paz. Sim, sempre no ramo da ótica. E ali, para mim, foi, nossa, muito importante, né? Porque tudo que eu aprendi do ramo, eu aprendi com meu pai, né? Entendi. Então, ele sempre teve muito esse jogo de cintura, muita flexibilidade e, acima de tudo, muita ética e profissionalismo, né? Isso sempre me encantou muito nele, porque o meu pai sempre ensinou a gente que, às vezes, você precisa dizer não, né? Entendi. Né? Não é porque uma pessoa está ali com uma necessidade que ela acha que precisa naquele momento. Você tem que embarcar naquela loucura. Que você vai embarcar. Você tem que saber se isso realmente vai funcionar para ela, se isso vai fazer bem para ela, senão você diz que você não faz e está tudo certo. E o teu pai era daqueles caras assim de transmitir valores, sentar e conversar sobre a vida com os filhos? Ou não? Sim, meu pai é de uma família muito grande, né? Minha avó teve 17, 18 filhos, né? Então, aquela coisa que eles cresciam e já tinham que se virar. Então, meu pai foi engraxate, foi aquela coisa toda, né? Moleque de se virar mesmo. Então, ele sempre falava que não tem essa, a gente tem que, né, não dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Esse era o grande lema. Então, a gente trabalhava na loja e com a graninha que a gente ganhava, a gente ia comprar nossas roupas, nossos sapatos. Que legal. Tinha dinheirinho para ir na festa ou não tinha, não tinha facilidade, porque muita gente pensa, trabalhava com o pai, tudo fácil, né? Entendi. A partir do momento que você vai crescendo, você vai tendo mais funções, mais responsabilidades e menos retorno. Olha. Financeiro. Por isso é muito porque trabalhar bom. na família é assim. É muito bom você colocar os teus filhos no negócio. Por quê? Porque recebe menos e trabalha por 3, né?
E tem que trabalhar mais. E tem que trabalhar mais. Sim, você passa por todas as fases ali do negócio, né? Mas eu acho legal, assim, a grande maioria das empresas que eu tenho oportunidade de conhecer tem esse aspecto familiar. Então, é muito gratificante passar por essas etapas, esses períodos, e também muito necessário que quem vai assumir o negócio conheça todas as etapas da empresa, né? Sim. Então, aquilo que às vezes a gente pode considerar algo ruim, triste, difícil, é na verdade uma grande preparação também para assumir um negócio próspero, né? E continuar na geração por muito tempo. Né? Com certeza. Então você foi para a ótica por influência do teu pai. Sim. Onde é que você foi estudar? Como é que foi essa situação? Quando é que você decidiu? Não, é isso que eu vou fazer. Então, quando chegou a hora, né, de decidir o que ia fazer enquanto profissão, eu já estava pronta, né? Eu queria realmente seguir. Na verdade, foi buscar o diploma. Fui buscar não só buscar o diploma, fui buscar, lógico, aprendizado, né? Porque a gente não pode ficar só ali, né, naquele universo, tem que buscar outras situações. Só que nesse momento eu me apaixonei pelas lentes de contato. E aí eu fiz o processo totalmente inverso. Eu primeiro fiz uma especialização em contatologia no Senac Contatologia. Saúde. Isso, Porto Alegre. Contatologia é ciência, né, que estuda, né, toda essa parte de adaptação de lentes de contato. Então, lá eu conheci a minha musa inspiradora, Margarete Sobrosa, Senac Saúde, Porto Alegre. Manda um abraço para ela aí. Um abraço para Margarete, que eu sou fã, ela é maravilhosa, ela não para nunca de estudar. É contatologia. Contatologia. E é um curso de graduação de 4 anos também? Não. É uma especialização. A contatologia, ela é uma especialização, porque na verdade você tem que ter primeiro o curso técnico em ótica para depois fazer contatologia, e eu fiz o contrário. Eu fui primeiro entender esse universo para saber se era isso, para depois então fazer o curso técnico. Ah, entendi. Depois disso, sim, daí eu fiz o técnico em ótica em Lages, no Instituto Vianney. É engraçado que eu só estudo no frio. Impressionante. Eu nunca fui fazer um curso no Nordeste. Eu ia fazer uma pergunta, né? Por que o Rio Grande do Sul? Foi Porto Alegre, aí foi Lages que é e a minha faculdade Canoinhas. Quer dizer, só entrei em fria, né? Mas sempre, né? O Rio Grande do Sul é severo, o frio lá é diferente, né? Sim. Mas o que eu ia te perguntar, mas por que no Rio Grande do Sul? Era só lá que tinha? Só lá que tinha. Na verdade, existiam outros cursos, mas o Senac sempre foi uma referência de um curso realmente, né, que tem uma comprovação aí de que o curso realmente funciona. É um estabelecimento que passa muita credibilidade, então, por isso, o Rio Grande do Sul. Depois eu fiz, então, em Lages, no Instituto Vianney, o curso técnico em ótica, e quando eu estava quase terminando o curso técnico em ótica, faltava ali, eu acho que uns 2, 3 meses, eu passei no vestibular para Canoinhas. E eu estava exatamente ali no meu estágio supervisionado, que eu não podia faltar em Lages. Conheço bem esse estágio supervisionado. É terrível. Então, houveram momentos de eu ir para Lages, acordar tipo 5 horas da manhã em Lages, ir para Canoinhas, fazer um trabalho, fazer alguma coisa, voltar para Lages para terminar de montar e surfaçar as minhas lentes para entregar, porque eu não podia ter falta. Então, deu fazer 2.000 e tantos quilômetros entre Lages e Canoinhas, porque eu fiquei fazendo os dois cursos ao mesmo tempo por algumas etapas. Nossa Senhora, é isso que eu ia perguntar, porque ela, né, quando a gente está fazendo uma narrativa que tem alguma dificuldade, precisa realmente ser difícil. E você está falando Lages, Canoinhas, quantos quilômetros de 300 distância? quilômetros. Nossa Senhora. Ali, a Serra do Espigão ali já fazia de olhos fechados. Mas assim, nossa, muitos perrengues. Esqueci de abastecer. Isso e tá no meio da serra. Peraí, mas sempre... E não tem um posto de gasolina. Sempre esquece de abastecer, Você vai Raquel. rezando, né? Não, aquele momento que você tá tão pilhado e tão focado, você passou a madrugada inteira estudando para a prova. Aí você tem que sair 5 da manhã, né, de Lages, para estar às 8 e carqueirada lá em Canoinhas para fazer tua prova. Mas aqui em casa também também acontece acende aquela isso. luz, né? Aquela luz do nada acende no meio da serra, você só vai ter ali um posto, sei lá eu quantos quilômetros depois, enfim. Ou quando você não enxerga nada na serra, você gruda atrás de um caminhão, reza e vai, né? Eu acho engraçado assim. isso, porque eu passei por um perrengue assim no Rio Grande do Sul também. Nós fomos a Passo Fundo levar uma amiga, e aí era 7h30, 8 horas paramos para jantar. E eu pensei, não vou abastecer agora, né? Deve ter vamos tocar um pouco mais, né? Nossa, 8 horas, fechou tudo, cara. Sim. Não tinha mais posto aberto, tudo fechado.
incrível. A gente foi até Passo Fundo orando. Rezando, exato. É o que a gente faz, Cantava, orava. O pior é que a gente não aprende. A gente reza e fala, ai Deus, se você permitir que eu chegue lá, eu nunca mais saio. Você vai ser mentira. Mentira que a gente esquece de novo. Ainda bem que Deus é generoso. Mas olha, foi uma lição pra mim, porque a gente chegou em Passo Fundo com o tanque de gasolina zerado. Já nem acusava mais. Tinha só o bafinho, né? Foi o tempo de chegar e estacionar o carro no posto. Só em Passo Fundo a gente achou o posto aberto. Então a gente foi aquelas serras, aquelas colinas lá que tem lá no Rio Grande do Sul, acelerava tudo que dava na descida e deixava o carro subir. Exatamente. Solta, como é que é? Solta na banguela, né? E vai. E vai orando, é isso aí. Passei por tudo isso sozinha, né? Quer dizer, você tem irmãos, complicado. Raquel? Você falou que tinha um irmão que te... Tenho um irmão, ele é 4 anos mais velho do que eu, mas ele não é tão maluco. E ele não foi para esse mercado? Normal. Ele não quis saber desse mercado? Na verdade, o Mano, ele faz muitas coisas. Ele é o gênio da família. Ele é autodidata, ele é ourives, ele executava muitos dos projetos dos desenhos do meu pai. Ele tem aquários marinhos que ele que faz. Então, no aquário dele lá tem tempestade, tem não sei o que, as anêmonas fecham não sei que horas. Enfim. Ai, que legal! E isso é aqui? É fantástico. Ele mora agora em Navegantes. Navegantes? Né? E ele ainda faz agora... Vamos convidar ele para vir aqui, então. Nossa, tu vai ficar encantado. Ele faz uns equipamentos aí para a laser que gravam para o pessoal do estúdio que quer gravar música e tal. Ele faz... Hoje não é mais vinil, né? Sim. É silicone, né? Aquelas bolachas de silicone, ele faz a gravação. Então é top. É uma agulha que vem da Alemanha, que não deixa nenhum ruído, mas ele monta tudo. Que legal. Ele não compra equipamento. Ele faz absolutamente tudo, é tudo artesanal. E ele tem... Qual é o nome da empresa dele? Ou ele não tem empresa? JC Records. Uau! Ele foi DJ do Baturité, gente. Pista Deus. Celebration. DJ Baturité. Eu sou dessa época. Eu também. Então, assim, o Mano, ele é surreal, assim. Que legal. É um cara muito, muito inteligente. Olha aí, mas você foi para esse ramo da ótica, foi estudar em Rio Grande do Sul e nessa época ele morava aqui em Santa No Rio Catarina. Grande do Sul foi um curso muito rápido, foram 3 semanas, então era um bate e volta. Já era mãe também, não podia ficar tanto tempo fora. Tem quantos filhos hoje, Raquel? Eu tenho o Cauê, que é o meu filho, né, maravilhoso, e tenho 2 do coração. Né? Tenho que 2 legal. enteadas, que é a Manda Larissa e a beijo Letícia. Pra eles também, Beijo para os meus amores. Que legal. O Cauê tá com quantos anos agora? O Cauê é um bebê, tem 27. Um bebê. Lembra que você tava falando da dificuldade? Parece que aquilo morreu na tua geração, né? Pois é, né? Exatamente. Mas o Cauê já mora sozinho, tá morando em Porto Alegre. É diretor de uma empresa, super jovem, né? Que legal. E já é diretor de uma empresa de Comex. Que legal. E começou a trabalhar muito cedo também, já ia comigo para a loja. É isso, né? Vai desenvolvendo também aquela garra, aquela vontade de vencer, né? Saber que as coisas não vêm de mão beijada, né? Sim, com 16 ele já trabalhava na PM, no Porto. E assim foi. É um garoto de ouro. Todos são, os 3 são, né? Que legal. Olha aí, Cauê, recebendo um afago da mãe, né? Sim. A mãe aqui, pelo visto, ela tá com saudade. Eu acho que é isso. Tô sim. Pior é que eu tô mesmo. Minha amiga, você foi fazer os cursos e tal, e quando você voltou com a sua especialização, você já abriu a sua loja? Como é que foi? Então, na verdade, quando eu voltei da faculdade, eu fui montar o meu consultório, né? Quando eu passei no vestibular, na verdade, já foi todo um conflito, né? Meu pai não queria muito que eu fizesse a faculdade de optometria, porque é um curso ainda não reconhecido, como tantos outros, né? Mas que sofre uma perseguição muito grande. E, de fato, Optometria? Né? Optometria, ele sabia, acho que ele sentia tudo que estava para acontecer, né? O meu pai teve loja, a loja do meu pai ainda existe, não é mais dele, né? Ele vendeu a loja, mas a loja ainda existe em Itajaí, ali no centro, que é a ótica Jormin, né? Legal. Jormin começou com ele, o nome da loja Jormin, porque o primeiro sócio dele era um senhor egípcio, que era o seu Stefan Jacob Minas. Então, é Jorge e Minas. Jormin é o nome por conta disso. É pouca estilo gente da sabe Havana, né? dessa história. E lá era muito engraçado, as senhorinhas chamavam o seu Jasmin, seu Jusmin. Não conseguia acertar o nome, né? Mas é ele, né?
E eu não queria conflitar, porque eu me apaixonei tanto por essa área da saúde, por tudo que a ótica podia fazer a mais, que a optometria, então, acabou sendo o meu caminho depois. Então, nós montamos um consultório na Rua 15 de Novembro, e ali, por 16 anos, eu trabalhei como optometrista e contatóloga. Que legal. Né? Com todos os baques que a gente sofreu, tivemos o nosso consultório fechado, lacrado, Por quê? por um período, porque, na verdade, havia denúncias constantes de uma outra classe, né, dizendo que a gente exercia Medicina medicina ilegal. ilegalmente, né? Sendo que nada tem a ver uma coisa com a outra. A gente nunca teve pretensão de ser médico, senão teríamos feito medicina, né? A optometria, ela é a ciência da visão. Entendi. Né? Então, a gente não trata patologias, a gente, né? A nossa função é fazer com que o olho possa enxergar melhor. Entendi. Só que uma consulta hoje de um optometrista é 1 hora, né? Que a gente mais demorado né, do faz que um... toda a avaliação motora. Mas o que seria o equivalente disso na medicina hoje? Por que é essa rixa? Não entendi. Porque... É oftalmologia? Exato. Né? Eles veem a gente, eu acho, como intrusos aí no mercado, como se a gente quisesse, né, tirar deles esse mercado. Sendo que em muitos países o oftalmologista ele só faz cirurgias e tratamentos, né? Aqui não, né? Aqui tem muito isso de fazer a consulta, né? Entendi. Né? E que é tão diferente. Eu acredito que num futuro, não sei se eu vou chegar a ver isso, mas que eles consigam entender essa dimensão, né? Que o optometrista ele está ali para fazer uma grande triagem, porque a gente avalia o olho como um todo, avalia. Eu nem estou mais trabalhando com optometrista, mas está no coração. A paixão, né? A paixão ainda está aqui, né? Mas a partir dessa consulta, onde a gente verifica qualquer tipo de situação que não seja normal, a gente faz o encaminhamento para várias especialidades, né? Não só para o oftalmologista, como para o cardiologista, como para o endócrino, né? Quantas pessoas que chegam no consultório e tiveram uma oscilação visual muito grande num período muito curto, e aí você não vai fazer óculos, você vai entender primeiro o que está acontecendo. Se é emocional, então, se sim, normalmente é por conta do diabetes, né? E aí você primeiro encaminha essa pessoa para o endócrino para ter certeza de que está tudo bem, para depois, então, ela voltar. Ou quando você faz um exame de fundo de olho e você vê vasos e artérias muito grandes, com desproporção de calibre, você já encaminha para um cardiologista, porque essa pessoa pode estar também com problema de hipertensão ou outros problemas, assim como qualquer problema que seja no globo ocular e os seus anexos, a gente faz encaminhamento para o oftalmologista. Então, a gente faz todo o trabalho, né, primário, né, perfeito, de saúde primária da visão. Então é mais ou menos um complemento, não é uma competição, é uma besteira. Então. É bobagem, porque a gente realmente está aí fazendo uma triagem para que as pessoas tenham acesso a eles de forma mais fácil. Né? E quem não enxerga de longe, assim, quem vê palavras... Tipo assim, tem gente que se olhar daqui ali ele não consegue enxergar. O que é isso? É estresse ou é cegueira mesmo? Não, na verdade nós podemos ter aí um astigmatismo, podemos ter uma miopia, enfim, né? É engraçado isso, né? Porque a base da optometria ela é tão forte, a gente tem tanto para passar, tanto para contribuir, né? Hoje mesmo se fala muito da possibilidade aí da miopia, né? Da gente ter aí uma pandemia, não seria nem uma pandemia, me fugiu agora o nome. Epidemia? Não. Daqui a pouco eu me lembro, me desculpa. Mas, enfim, por conta do uso excessivo das telas pelas crianças, né? Então, sim. como as crianças elas estão aqui cada vez mais perto, todo, né? Elas vão desenvolver uma miopia que é falsa, né? Por falta de estímulo muscular. Entendi. E aí muita gente vai acabar corrigindo essas crianças com óculos de miopia, sendo que elas precisam, na verdade, de ortóptica, né? Que a ortóptica é uma área onde a gente faz a fisioterapia dos olhos, por exemplo. Olha aí. Então, é isso. Eu tô aprendendo um monte de palavra difícil. Você que tá aí, assistindo esse podcast, tem que ter um caderninho do lado para anotar essas palavras aí. Eu duvido que você vai... me diga 5 palavras que a Raquel falou, depois a gente vai sortear um óculos. Boa, né? Mas tudo isso precisa ser estudado e levado muito a sério, né? Entendi. Mas então você foi montar o teu
era um consultório, não era uma ótica ainda. Não, a gente sempre teve essa filosofia de que cada um no seu quadrado. Entendi. Apesar de alguns países terem, a Colômbia, por exemplo, né, a maioria dos nossos professores na universidade eram colombianos. Sério? Por quê? Porque nós não tínhamos profissionais optometristas Aqui no Brasil, né, que já tivessem formação. Então, a gente teve mais esse problema no curso, que era adaptar o nosso portunhol, entender essa outra língua, ler em espanhol, tudo, né? Eu tive um professor que falava em outro idioma, ele é espanhol também, ele era argentino, né? E a gente se divertia muito, porque tem umas palavrinhas assim que arrasta, parece que é uma coisa, mas não é. Sim, no primeiro momento parece que você está chegando em Floripa falando com o manezinho, né? Porque eles falam rápido demais, né? Olha só, eu quero saber que agora... Né? Exatamente. Aí depois, tudo bem, o ouvido, né, já está ali. Né? Acho que o fato de estudar música ajuda, viu? Muito. Eu tinha mais facilidade. Você também é da área da música? Não, eu fui, né? Eu toquei piano, né, desde criança ali, mas hoje em dia eu não toco mais, toco só os cachorros para fora, que legal, nada mais. Raquel, mas me conta então um pouquinho dessa história aí, da onde que veio, porque assim, ó, estão vendo, gente? Olha só. Tem pessoal que tem a falsa ideia de que o músico é só músico. Na verdade, o músico ele desenvolve tanto habilidades cognitivas quanto motoras. Exatamente. Né? Então, intelectualmente falando, pessoas que têm uma prática musical se desenvolvem muito mais. Consegue muito mais escrever opções. um pouquinho ali com a mão esquerda, mesmo sendo destra, né? Porque o piano te dá essa mobilidade, né? Enfim. Que legal, mas por que piano? Da onde também surgiu essa... Então, na verdade, a minha avó, ela é música, né? Ela é música mesmo, na Academia Brasileira de Música. Nossa. Ela tinha escola de música, então ela dava aula de violão, acordeon, piano. Qual é o nome da sua avó? Dalva Strauss também? Dalva Luciano. Dalva Luciano. Ela é viva? É viva, minha paixão. É daqui de Itajaí ainda? É, sim. Lá pertinho de casa, ela mora em Balneário. Olha aí, dona Dalva. Sim. A senhora impactou toda uma geração, olha só. Com certeza. Porque eu fiquei sabendo que o teu pai também era músico. Daí a minha mãe também era professora, né, de música, porque daí ajudava a minha avó e tem um dom maravilhoso. Isso por parte de mãe, então? Por parte de mãe. Meu pai não, meu pai era mais doidinho, né? Era outro tipo de música. Tipo cabeludinho, né? Bem década de 60, 70 ali. Boca de sino, um saltinho disfarçado dentro do sapato que era muito baixinho. Aquelas coisas. Ô, seu Jorge, quer dizer que o senhor era de Woodstock, então? Exato, por aí. Bem por aí. Então, a música estava, assim, na família, né? A minha mãe, vou te falar que mesmo com toda essa veia musical, ela sempre foi um pouco preconceituosa em relação aos músicos. Acho que ela pensava muito no meu pai, que estava sempre fora de casa, que era cuca fresca. Acho que boêmio, o músico boêmio. Eu acho que sim. Então, eu com 5, 6 anos comecei a estudar piano, né? Mas eu te confesso que era muito chato na época, porque... Sim. O método de ensino era travado, isso, né? Porque você aprendia música clássica, e eu era uma criança, né? Chato demais. Então, eu comecei a Qual trabalhar... é o valor da semínima pontuada? Pronto, né? E aí eu comecei a descobrir que eu conseguia tocar algumas músicas de ouvido. Aí botava lá a fitinha do RPM, né? London lá, e toca e passa, e aí o cara da rádio fala no meio, e aí você, né? E ali comecei a tirar algumas músicas. E aí começa a ter mais prazer em fazer aquela prática musical, né? E daí você vai começar a fazer aquilo que você gosta. Então, graças foi muito a Deus, bom. né? Graças a Deus que músico que tem ouvido tá em outro nível, né? Sim, eu tenho fotos ali eu acho que foi na Univale, se não me engano, que eu toquei o Lago dos Cisnes, e aí a menina dançou balé e tal. Legal, tem umas fotinhas que até. legal. Mas é isso, já passou. Já foi. Hoje só hobby, né? Olha, você chega lá na ótica da Raquel, você vê essa pessoa simpática, você não imagina, né? A bagagem, história. Essa mulher até assalto já sofreu. Já, meu Deus. Musicista, uma pessoa que, né, tem uma experiência vasta também nessa área. Pioneira, né, Raquel? A gente pode falar assim, porque, como você está me dizendo, optometrista não era uma coisa muito conhecida, né, quando você foi para essa área, né?
meu marido, né? A gente se conheceu no curso técnico em ótica, ele foi meu professor, né? De um dia só, mas enfim, foi meu professor e a gente acabou se conhecendo mais na faculdade. Ele é da turma 1 de optometria, de bacharel de optometria do Brasil, Lá em Lages, em, isso? em Canoinhas. Em Canoinhas. Ele é gaúcho? Não, ele é blumenauense. Blumenauense. Eita, terra bonita. Já faz 20 anos que está aqui, né? Porque daí depois que a gente... É outro que se naturalizou itajaiense agora. Agora é veio- peixeiro. Agora é peixeiro. Não tem como fugir. E eu sou da turma 4 de optometria. A minha turma, quando a gente estava no estágio supervisionado, no final do curso, nós ficamos 6 meses sem aula, por conta de intervenções jurídicas contra o curso, enfim. Não, surreal isso, sério. Surreal. Uhum. A classe médica realmente Se sempre levantou travou contra. uma luta muito grande contra a gente, né? E aí tinha toda uma outra situação aí, né? Porque filha de ótico, chegando na cidade, montando um consultório, todo mundo ficou pensando, opa, mas ela vai fazer consulta só para a loja do pai dela, né? E aí a gente teve que também colocar isso, que em nenhum momento isso era a nossa função ali. A partir do momento que a gente abriu o consultório, era para todos. Então, a gente sempre teve esse compromisso. Tanto é que algumas óticas mandaram algumas pegadinhas para a gente, né? De mandar um paciente oculto Um paciente lá. fake lá para ver Isso, se para você saber se a estava. gente ia encaminhar ele para algum lugar. E aí, graças a Deus, perceberam que a gente não fazia isso. Meu pai, no começo, ficava até meio, né? Chateado. Poxa, né? É pra mim que tem que Tanta mandar. gente fazendo por aí de forma, Aham. né? Por que você... Não foi para isso, né? Que eu me desliguei Entendi. do ramo, né? Entendi. Então, e até hoje é assim, você vai até o consultório, meu marido continua optometrista, continua trabalhando, ele cobra o valor da consulta, a pessoa sai da receita e vai fazer o óculos aonde ela quiser, porque a Entendi. liberdade tem que ser dessa forma, né? Mas como em alguns países, como na Colômbia, por exemplo, você faz o óculos e a consulta no mesmo lugar. Entendi. Você entra na ótica. Já oferecem esse serviço Vários junto. outros países também na Europa, você entra na ótica e dentro da ótica você tem um gabinete optométrico, onde a pessoa passa pela consulta e ela já pode fazer os óculos ali. Hoje no Brasil existe toda essa questão da venda casada e tal, que são leis, né? Aham, que não pode fazer. Que não pode, então a gente Que é uma besteira. faz a coisa da forma correta, como tem que ser. Né? Entendi. Eu tenho a ótica ali, o meu esposo tem ali pertinho o consultório, mas não existe essa... Né? Às vezes as pessoas falam, Raquel, então por que tu não me dá a consulta e eu faço óculos aqui? Gente, são 5 anos de faculdade. Cada equipamento daquele custa dinheiro, né? Entendi. Continuar se especializando tem custo. Manter um local bacana, ter uma secretária, né? Ter um ambiente onde você vai se sentir bem, onde você vai ser respeitado, vai ter um atendimento de qualidade, eu não posso desvalorizar o trabalho de ninguém. Certo. Enquanto profissional, ele precisa receber por aquilo que ele faz. Entendi. E existem locais que dão a consulta? Dão, né, gente? Mas assim, é Embutido óbvio. dentro É do... óbvio que não dão, né? Mas tem gente que gosta de achar que É que o brasileiro, ganhou. se ele achar que tá ganhando alguma coisa, tá ótimo, né? Mas enfim, eu sei que esse nosso jeito de trabalhar, essa forma ética, não nos levou muito longe até agora. Sim. Financeiramente falando, a gente vê muita gente tendo muito mais resultado por fazer as coisas de uma outra forma. Mas eu estou em paz, eu me sinto em paz, acho que isso vale mais. Com certeza. E, na verdade, Raquel, eu acredito muito, eu sou cristão, mas eu acredito muito nesse lance da vibração, da energia que a gente transmite. Sim, sim. E a gente acaba se associando a pessoas que também vibram naquela frequência. Isso mesmo, eu acredito nisso também. Então, às vezes a gente está ali, poxa, ok, pode ser que eu não vá impactar muitas pessoas, mas os certos eu quero vibrando aqui perto. É isso. Então, é isso que eu penso. eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Esse caminho aí. E então, teu esposo, qual é o nome dele? Teu esposo? Sérgio. O Sérgio é optometrista. Optometrista. E ele tem um consultório onde? Na Rua Indaial, bem pertinho da loja. Ah, que legal. A gente não pode citar o nome do negócio do Sérgio, porque ele não patrocinou esse projeto, ele não patrocinou esse programa, então não tem como a gente ficar dando...
Mas assim, como eu trabalhava lá, né, no CIOC, exames de visão, 16 anos, gente. Como é que é? Como é que é o nome? CIOC. CIOC? É Centro Integrado de Optometria e Contatologia. Aí, o CIOC a gente não pode ficar divulgando Falando, sobre lógico, CIOC aqui no não programa. acho nem justo. É, né? Né? O CIOC que vem a ser representado aqui. Se o CIOC quiser, O CIOC vem. é ele que vem, entendeu? Não podemos ficar dando assim uma abertura para quem não patrocina o programa. Também entendeu? acho. Mas que legal. E aí a gente adiantou algumas etapas aqui, porque eu nem perguntei como é que você conheceu o seu marido, mas quero saber, foi lá na faculdade, né? Que Ele me deu aula de um dia no curso técnico em ótica, e eu tive uma impressão pavorosa dele. Sério? Né? Porque eu precisava, a aula dele seriam 2 dias, era uma disciplina chamada técnica de vendas, e eu ia fazer o vestibular. Técnica de vendas. E eu ia fazer o vestibular no domingo, na Unifeb em Brusque, para optometria. Meu Deus, garota, você não para, né? Lages, Canoinhas, Brusque, Itajaí. Sim. E aí eu fui pegar eu falei, olha, professora, assim, a tua matéria são 2 dias, eu não posso ter 50% de falta, porque senão eu reprovo, então eu queria te pedir um trabalho, alguma coisa que eu possa fazer para te entregar, porque eu não venho amanhã, né? Tá aqui a minha inscrição no vestibular, amanhã eu estou fazendo o vestibular, a prova na Unifeb em Brusque. Então, né, o problema é teu, a minha disciplina são 2 dias, você vai ter 50% de falta, e aí você vai ter que resolver com o diretor do curso. Querido! Um anjo! Nossa, que ser humano! Já era um prenúncio de como seria o casamento. Nossa! Aquele dia eu pensei, se eu procurar empatia no dicionário, vai ter a foto dele, né? De costas. De costas e de olho fechado. Exatamente. Mas enfim, né? E depois dessa situação, bom, até é o único 7 que eu tenho no meu diploma, tá? Sério? Foi do teu marido ainda? Dele. Tipo assim, ele perguntou pro diretor, quanto é que ela precisa para passar? É a média? 7? Tá bom, então tá aqui o 7 dela. O diretor foi compreensivo. Muito. Entendi, porque não era uma coisa que você... Ele achou o cúmulo, e eu também, né? Mas entendi. tudo bem. Vai saber se ele não bateu o dedo mindinho na quina da cama quando acordou naquele dia. Prestem bastante atenção nesse relato. O cara que fica dizendo sim, sim o tempo todo não consegue casar. O cara chegou e disse um não redondo, apaixonou. Não apaixonou não, nem vem. Não, como assim? Eu vou ter um sim desse cara. E é muito engraçado isso, porque depois que a gente se encontrou, enfim, né, tudo, eu comecei a olhar fotos que eu tinha de eventos de feira em São Paulo, que eu ia todo ano para São Paulo, representando a loja do meu pai, então a gente sempre ia no ônibus de excursão de um laboratório da Repro. E olhando essas fotos antigas, o meliante estava sempre na foto. Tipo, a gente já viajava junto há muitos anos. Nos mesmos ambientes. No mesmo ambiente, no mesmo ônibus a gente sempre viajava. Que legal. Mas tudo aconteceu só muito depois. Quando tinha que ser, né? Que legal. E aí você fez o curso na Unifeb, era o que você fez? Na Unifeb eu fiz só o vestibular, a prova da CAF. Da CAF. Para optometria. E aí eu passei... E aí que eu tive que conciliar os 2 cursos, porque eu comecei a faculdade logo ali em fevereiro e o meu curso técnico terminava entre março e abril. Entendi. Então foram aqueles meses que eu fiquei indo e voltando, fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. A gente embolou o meio campo aqui, o entrevistador se atrapalhou, né? Não, tá tudo certo. Mas o que eu queria saber, Raquel, feito o curso, veio para Itajaí, começou a sofrer denúncia, né, das pessoas que achavam que estava concorrendo ou que ia prejudicar o mercado. Vencida essa etapa, com que você começou a trabalhar? Você saiu dessa área, você foi para a ótica? Quando que aconteceu isso? Como é que foi? Então, a pandemia aconteceu, né? Nossa, eu vou te interromper aqui porque, gente, incrível, né? A pandemia, todas as pessoas que eu trago aqui tem um antes e depois, né? Sim, todo total. mundo ancora seus momentos em antes da pandemia e pós-pandemia. Total. Como foi o teu momento pré-pandemia e pós-pandemia? Então, né, houveram algumas situações na minha vida onde eu tive que parar e pensar, né? Antes da pandemia, por exemplo, só voltando um pouquinho, eu trabalhei 1 ano na BRF, por exemplo.
né? Enquanto a gente não tinha votado a Nada a lei ver com ótica. do ato médico e os dois estavam na mesma profissão e a gente tinha uma insegurança muito grande do que ia acontecer conosco, eu fui fazer outros cursos, né? Então eu fiz 2 faculdades, uma faculdade de gestão, depois eu fiz uma MBA e aí fui procurar um lugar para trabalhar fora da optometria, que eu falei, né? A gente chegou num consenso e disse, poxa, e se acontece alguma coisa? A gente tem 3 filhos, né? E aí a gente está no mesmo barco, alguém vai ter que sair da zona de conforto. Entendi. E aí eu fui para a BRF, trabalhei 1 ano. No dia em que aconteceu o veto do ato médico em Brasília, que o meu esposo estava lá naquele dia, que foi o dia mais angustiante da minha vida, a minha chefe estava assistindo o TV Senado junto comigo, que ela sabia de tudo, a Fê, pessoa maravilhosa. No outro dia eu cheguei para ela e disse, Fê, graças a Deus vetou, né? Então, estou me despedindo, estou voltando para casa. Ai, que legal. E ela, que ser humano fantástico. Fernanda Alice, hoje ela tem uma escola de inglês, Rockefeller, em Gaspar. Ela é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, né? Um beijão pra Fê. Uhum. E voltei, então, para optometria e continuamos ali, sofrendo juntos, mas continuamos. Mas nesse período você estava trabalhando na BRF? Eu fiquei 1 ano lá, buscando uma outra opção, porque se não houvesse o veto do ato médico, todas as profissões não médicas da área da saúde seriam descartadas. Sofreriam muito. Entendi. Ou você ia ter que ter um profissional médico, né, próximo ali ao teu desempenho para avalizar o teu trabalho. É como um advogado que não tem OAB, precisa de alguém para assinar. Isso aí. E aí, graças a Deus, esse momento passou e a gente continuou trabalhando, mesmo com toda a dificuldade, porque muita gente ofertando serviço de graça dentro das lojas, enfim, né? Aquele oba-oba que infelizmente acontece hoje. E aí veio a pandemia. E aí nos vimos em casa os dois, né? Responsáveis por uma pessoa, porque a gente tem uma secretária, né? Então a gente pensava mais nela do que na gente, porque a gente não pode deixar na mão uma pessoa que está ali dependendo de você. E ali a gente começou a ficar muito incomodado, porque, poxa, é só o que a gente tem, né? E aí, se alguém se machuca, se alguém se acidenta, se ali na pandemia a gente começou a pensar em 1000 coisas. E eu sempre tive paixão pela ótica, né? Que foi onde tudo começou. Entendi. A gente lecionou em cursos técnicos muitos anos também. E aí, o meu avô sempre falou isso para mim, muitos anos. Ele fala, poxa, vocês estão aí sofrendo, por que tu não volta para a loja? Por que tu não monta uma loja? Por que tu tem esse perfil? Por que não sei o quê? E aí, naquele momento da pandemia, o meu avô foi lá de novo. Disse, gente, não é esse o momento, de repente, né? Por isso Strauss, né? O meu avô é Miguel Strauss. É avô por parte de pai, de mãe? É uma loucura, né? Ele é padrasto da minha mãe, ele era padre. E aí, depois que ele conheceu a minha avó, ele casou com a minha avó, que se separou na década de 60, uma mulher guerreira, enfim, é muita história, gente. Vamos passar. Talvez aqui, hoje, diante de vocês, está a pessoa que tem a história mais interessante que eu entrevistei até agora. O avô dela era padre. Era padre. O avô Miguel era padre. Que legal. Uma paixão, né? Então, peraí, vamos organizar a mente aqui do é muita coisa, né, gente? Do telespectador. É mais ou menos assim, a sua avó, normal, tinha um casamento dela, se divorciou. Sim, e ela sofreu muito no casamento, tinha 3 filhos. Uhum. Passou... Essa tua avó paterna? Materna. Uhum. E passou por todo o preconceito. Do divórcio, naquela época. Naquela época, nem a minha bisa aceitou ela em casa na época. Meu Deus, terrível, né? Aquela história toda, né? Mas uma mulher guerreira, continuou dando aula de música durante o dia e trabalhava na bilheteria do cinema à noite. Entendi. Né? Para poder... Se manter. Se manter os filhos, enfim. E aí tem toda essa história, conheceu o meu avô, que é uma pessoa maravilhosa. E o teu avô, que era casado com ela, hoje vocês não têm mais contato com ele? Ele faleceu. Ele faleceu. Né? Mas essa história do meu avô, nem vou falar aqui, senão você vai começar a rir, que é uma história muito mais maluca do que você possa imaginar. Né? Vamos marcar o segundo podcast. Eu acho que vai sim, ter que porque ser o casos podcast. De família. Né? Vamos tirar do SBX, vamos levar para outro projeto. Deixa para lá. Mas assim, eu consegui me aproximar dele antes dele falecer, quando ele teve câncer. Eu fiquei com ele algumas noites, né? Entendi.
E, enfim, é um ser humano Família, também, né? né? Família sempre tem umas Sim, histórias engraçadas, tem, complicadas, tem. divertidas, né? Mas, enfim, foi um homem também que teve a sua importância, como todos nós temos, né? Perfeito. Mas Mas falando quando eu do... nasci, o vô Miguel já estava na família, Entendi. então... Falando do vô Miguel Miguel Strauss. Strauss, por isso a ótica é a ótica Em Strauss. homenagem a ele. Homenagem a ele, porque ele que me ajudou em todos os sentidos, Ele é né? vivo, Raquel? É vivo, Então, vamos dar um claro. abraço aqui pro seu Né, Miguel. vô? Aí, Meu vozinho do coração, sim. Ele é uma paixão na minha que vida. eu, ó, seu Miguel, eu quero mandar um abraço pro senhor que eu nem conheço, mas já tô Ele é aqui, ó, demais. encantado com a história, porque pessoas de visão, né, geralmente costumam levantar outras pessoas. Sim, ele é Então, no momento demais. que você tá ali para baixo, pandemia, não sabe o que vai acontecer, vem aquela voz e diz, ó, vem aqui, faz aqui, te Dá ajudo. aquele sacode, né? Aham. E aí ele veio e fez você Sim. acordar para esse mercado novamente. Como é Ali que a foi? gente, então, saiu, né? Aquelas ruas vazias, aquela situação toda da pandemia. A gente começou a sair de carro e andar pelas ruas e procurar alguma sala, né? Fomos até um bairro, já tinha quase tudo certo e na hora de fechar as coisas não aconteceram. Eu chorei muito aquele dia, eu estava muito desanimada, achei que ali, Acabou o sonho. não deu certo. Então não é para ser, sabe aquela coisa assim que tu já tá, né, numa vibe, né, Lá devastada, embaixo. né, Aham. com tudo acontecendo contra. E aí o meu marido falou assim, não, para, não acabou nada, porque não tinha que ser ali, vamos sair, vamos pegar o carro, vamos dar uma volta, a gente vai achar outro lugar. Eu falei, não sei se eu quero mais, aquele drama todo, né? Novela mexicana, né? Preciso Embaixo de um assim. açaí, por favor. E aí ele me convenceu, ele contando, né? Ele fala que no trajeto eu tava assim, né? Entrei muda no carro, fiquei calada o tempo todo. E aí nisso, a gente passou na Rua Indaial. A gente passou na Rua Indaial e eles estavam tirando as coisas da sala, né? Estavam colocando a placa ali para alugar. Lá onde você tem a tua loja Lá. hoje. Aí me chamou a atenção, mas eu vi aquela sala tão grande, eu falei, não dá, né? A gente precisa começar Pequeno, pé no chão. pequeno, não tem como. Aí andamos a Rua Indaial toda, e aí meu marido pegou e voltou, ele falou, não, peraí, vamos lá. O não a gente já tem, não custa. E aí, quando a gente chegou lá, o dono da sala já era uma pessoa que a gente conhecia, né? Na verdade, eu conheço há muitos anos a mãe dele e tal. E aí conversamos, aí levamos o meu avô lá, o meu avô achou bacana já a sala. E aí a gente Tudo começou dependia da aprovação também, do seu né? Strauss, seu Miguel Também, que Strauss. ele estava ajudando, Claro. né? E, enfim, negocia aqui e ali e a coisa aconteceu. Aí vem todo aquele baque, né? Eu cheguei em casa e pensei, meu Deus, eu fiz isso mesmo? E agora? Eu tô na optometria há 16 anos, a ótica mudou demais. Apesar, né, de você estar sempre buscando, porque eu conferia os óculos, eu precisava saber quais eram as marcas que estavam em evidência dos óculos para poder conferir, enfim. Pensei, gente, parece que eu nasci aqui de novo, eu preciso me reinventar, me reconstruir. Como é que eu vou fazer para comprar? Né? Entendi. Porque as marcas, hoje, para você fechar uma marca de uma grande empresa, normalmente você tem que vincular a compra daquela marca mais 2, 3 e 50 peças pedido mínimo. Não é fácil. Não, com certeza não. Ainda mais começando um negócio sem Sim. capital, sem, né? E aí, Deus é tão maravilhoso, né? Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou atrás dos meus parceiros, né? Eles devem lembrar de mim de alguma forma. Foram tantos anos, né? Entendi. E aí vai atrás de um, de outro, um já não tá mais na mesma marca, tá em outra. Mas é tu mesmo, Raquel, tu tá voltando? Eu falei, tô, eu preciso de ajuda. Não, pera, onde é que tu tá agora? Eu vou aí. Nós estamos na pandemia, a gente consegue fazer tipo 50 peças de 3 marcas agora, porque o negócio tá diferente. É o momento de tu entrar. Eu falei, nossa, gente. Assim como eu recebi alguns nãos também, Claro. onde a gente consegue daí separar bem o joio do trigo, Filtrar, né? filtrar quem tá com a gente, quem não E tá. quem não tá. Aham. Mas graças a Deus, assim, eu só posso agradecer essas pessoas que confiaram e
me deram ali a Uma oportunidade, nova chance, né? uma Uma chance, oportunidade. entenderam e confiam no meu trabalho. Sou muito grata a todos eles, né? Que eles sabem quem são e a importância que eles têm para mim. E o legal é que você desenvolveu uma estratégia, né? Poxa, agora que eu vou voltar, então eu preciso me recolocar. Sim. E a importância de cultivar parcerias, né? Nossa, gente, Isso é foi tudo o... para o empreendedor. Meu Deus, foram reencontros tão mágicos, assim, sabe? Muita gente que ainda está no ramo e que eu conheci ainda criança lá com meu pai Eu sempre e hoje estão gosto, aí, né? eu sempre gosto, Raquel, quando vem um empreendedor aqui, porque esse objetivo do podcast não é nem para a gente falar sobre coisas da vida, né? A gente conversa muito, né? Porque é bom saber a história do empreendedor e Sim. tal, mas o objetivo não é variedades, é especificamente sobre empreendedorismo. Eu gosto de perguntar para todo empreendedor que vem aqui o que ele diria para alguém que está começando nessa loucura do empreendedorismo. Porque, assim como você está me contando, né, desse friozinho na barriga, de alugar um lugar Nossa. que parece que não vai dar, de entrar no mercado que parece que você não vai ter o dinheiro para fazer, só quem empreende sente esse friozinho na barriga. O que você poderia Nossa. dividir com quem está assistindo aqui e dizer assim, olha, faz assim, vai desse jeito, estratégias que você utilizou? Então, eu acho que empreender tem muito a ver com paixão mesmo, né? Eu acho que não adianta você querer empreender em um negócio que você não conhece ou que você não gosta. Eu acho que esse é um grande ponto de partida, Já né? descarta se você não gosta, se você não tem É experiência nisso. muito interessante você achar sempre que o gramado do vizinho é mais verde, né? Ah, o fulano trabalha naquela profissão. Nossa, mas ele tem tanto resultado, é tão bacana, acho que eu vou abrir um negócio desse. Gente, se a gente não tiver conhecimento de mercado, não conhecer produto, não compensa. Né? Entendi. Não tiver uma experiência prévia. É possível fazer qualquer negócio, é possível sim empreender, mas é preciso estudar primeiro, né? Saber o que você vai fazer, se preparar para aquilo que você vai fazer, porque você vai trabalhar com a expectativa de outras pessoas. E você precisa, então, se você está oferecendo um serviço, um produto, você precisa oferecer o melhor, Entendi. com qualidade e segurança do que você está fazendo. Principalmente no meu ramo, que eu trabalho com a visão das pessoas, né? Perfeito. Então, E quando sente aquele friozinho, assim, que dica você diria, assim, poxa, olha, eu tô nervoso, vai dar, não vai dar? nossa, então eu vivo isso quase todo dia, né? Vamos e venhamos, né? A pandemia acabou, mas nada voltou Ao ainda ao normal, é normal. verdade. Aham. A gente ainda está vivendo, né? E eu ainda não respiro Entendi, aliviada. entendi. Eu ainda tô nessa construção, E o que né? você faz Do para manter o negócio. barco indo? Essas estratégias, por exemplo, que o Thiago Brunelli fala muito sobre isso, que você se torna autoridade na dor que você supera. Então é difícil você falar de uma coisa que você não viveu, porque do outro lado aqui pode ter alguém que está vivendo exatamente esse momento. E o que faz a Raquel manter o barco fluindo na direção que ela deseja ir? Eu acho que eu acredito. Primeiro que eu acredito. Fé. Você tem fé que o Eu negócio tenho vai acontecer. fé e eu tento visualizar o meu negócio daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e eu não vejo ele minguar em nenhum momento. Eu Entendi. vejo o negócio acontecer. Então, o que eu tenho feito hoje? Como as coisas estão ruins, estão difíceis, esses últimos meses foram péssimos com essa insegurança financeira, por conta aí da questão política, né, que nos afeta com certeza, né, diretamente. O que a Raquel está fazendo agora? Está saindo de novo da zona de conforto, Se né? reinventando mais uma vez. Mais uma vez, porque quando eu voltei para a loja, quando eu voltei para a ótica, eu percebi o quanto a ótica está largada, o quanto a ótica está precisando se reinventar. Não só a minha ótica, não só a O Strauss. mercado O como um todo. mercado hoje está muito carente de informação. Então a Raquel aqui está já com um novo projeto. Olha aí, vamos falar sobre isso então. Vamos dar vazão a esse Então, assunto aí. O é que isso. tem de novidade na ótica Strauss que o pessoal precisa saber, Raquel? Então, tem novidade na Strauss e tem novidade na Raquel, né? A Strauss que está preparando toda uma estrutura para fazer atendimentos fora, né? Onde a gente leva não só a questão estética, isso tem que ficar muito claro, né? A gente trabalha muito a parte técnica aliada à parte estética, né? Não adianta você estar ali com óculos
bonito e você tá com as tuas medidas de distância pupilar, altura, tudo fora do lugar e você não consegue enxergar ou não consegue utilizar o teu óculos com conforto. Então a gente quer levar isso para aquele empresário que tem essas pessoas que não podem sair, que não tem tempo para sair, então a gente fazer esse trabalho in loco. Diferencial da Ótica Strauss. Diferenciado. E a Raquel está montando um curso voltado para pessoas da ótica, pessoas que querem aprender, né, ou renovar os seus conhecimentos, né? Vai ser um curso online ou vai ser presencial? Online. Então é o arrasta para cima. Você aí, ó, Acredito, arrasta para cima, quer saber mais, arrasta para cima. Acredito que sim, porque a gente pensando em tudo isso, né, hoje em dia a internet nos permite estar perto das pessoas de uma maneira muito mais fácil, né? E significativa, né? E significativa. Mas é um curso que eu estou montando já há algum tempo e com muito carinho, com dicas que, poxa, se eu tivesse tido algumas dicas aí funcionaria. Antes, te anteciparia eu teria muitas coisas. sofrido menos. Que legal. E isso é muito, né? Isso é muito bacana, dividir o conhecimento. E eu vejo que isso aconteceu muito através da pandemia, né? Sim. Que foi, as pessoas começaram a se reinventar e dividir o conhecimento deles através de cursos. Vou fazer um curso aqui, vou fazer um curso disso, curso daquilo. Para voltar para o ramo eu fiz vários. Então, eu fiz alguns cursos durante a pandemia, mas também gravamos muita coisa durante a pandemia. Foi aí que surgiu o mercado audiovisual na minha vida, né? Top, né? Esse negócio de ter que gravar, ter que editar vídeo, hoje a gente tá atuando nessa área. Fiz uma transição de carreira, né? Assim que nem você fez ali, e hoje eu tô nesse mercado. Mas é muito bacana quando você consegue organizar o conhecimento para transmitir para outras pessoas. E você vai fazer isso. Quando é que a gente pode ver esse curso em ação? Quando é que ele vai vir para o mercado? Então, não sei se eu estou fazendo todo o projeto, eu gostaria que ele acontecesse antes do final do ano, porque seria muito importante para quem está ali no mercado, está contratando agora, que precisa passar esse conhecimento. Como eu trabalhei na ótica há muitos anos ali com meu pai, eu via o quanto era penoso quando você trazia uma pessoa nova. Entendi. Todo mundo corria. Não, impressionante, porque é assim, né? Gente, fulana tá aqui, ela é uma pessoa maravilhosa, ela vai fazer parte da nossa equipe. Já trabalhou com ótica? Não. Nossa, não ficava ninguém. Sério, que terrível. Porque é um ramo de muitos detalhes, né? As pessoas às vezes podem pensar, não, é lá ver qual é a armação que fica bonitinha no rosto. gente, nada disso. Pega aí, São eu tenho um tantas momento. Coisas. Eu tenho um momento aqui no podcast que eu digo assim pra galera: vai lá, corre, pega o papel e a caneta e anota, porque agora você vai receber 5 dicas da Raquel de qual é o óculos ideal para você. Então, na verdade, o óculos ideal é aquele que transmita a nossa personalidade, né? Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. Eu vejo muitas pessoas procurando, e é engraçado que a gente teve nas últimas semanas 2 casos muito parecidos. Nós atendemos um rapaz que ele se queixou, que muito jovem ele, mas um líder no trabalho dele, que as pessoas falavam que ele é muito sisuda, que tinha dificuldade de chegar. Ele falou, gente, eu sou tímido, não é que eu sou sisudo, bravo, mas as pessoas parecem que têm uma certa resistência. E olhando para ele usava um óculos realmente que deixava ele com uma aparência realmente mais fechada, né? Que tem tudo isso, né? Entendi. E a gente conversando com ele, o que você acha da gente pensar numa armação mais arredondada? Porque o óculos redondo, ele tem isso de trazer empatia, de gerar uma proximidade, uma conexão. E aí a gente foi trabalhando isso com ele, ele fez o óculos e ficou muito legal e já se sentiu diferente, né? E teve uma outra moça que foi o contrário. Ela trabalha numa multinacional, ela é super jovem, ela falou, eu preciso transmitir mais séria, porque as pessoas acham que eu sou muito jovem e que eu não domino o assunto e eu tô lá porque eu sou a pessoa certa para estar lá. Uau, a confiança Nossa, uma menina assim, ela trabalha em São Paulo, eu achei o máximo. Então o seu óculos vai ser de diamante? Não. Óculos com linhas retas, haste larga, que passa toda aquela seriedade que você precisa, né? Transmitir e tal. Então, a primeira dica é isso, um óculos que transmita a tua personalidade, aquilo que você quer transmitir. A tua personalidade tem que estar ali.
Perfeito. Depois, você tem que levar em conta toda a parte técnica. O óculos não pode apoiar na maçã do rosto, né? Aqui. Ele tem que ter um ângulo pantoscópico, né? Para você ter uma visão legal. Se você tem um óculos que tem uma inclinação contrária, você não enxerga, principalmente multifocais. Você não pode ter a tua haste aqui apertando a tua fonte, que isso dá dor de cabeça. As hastes têm tamanhos diferentes. A ponte, que é essa distância aqui no nariz, tem vários tamanhos. Né? Eu vejo muita gente com aquela ponte aberta, né? Daí o óculos vai dar apoio aqui, né? Aí a pessoa passa o dia inteiro empurrando aquele óculos. Raquel, né? olha só, que engraçado, né? Só o fato de você ter feito essa mudança aqui no óculos já muda a tua personalidade. Total. Já muda a forma como as pessoas enxergam você. Sim. Um outro detalhe, as pessoas fazem óculos só para leitura, né? O óculos só para leitura, ele jamais pode ser desse tamanho, gente. Porque se eu olhar para longe com grau de perto, eu vou ter uma necessidade para longe que eu não tinha. Né? Você está forçando, você não vai resolver nenhuma das situações. O óculos de perto é aquele lá da ponta do nariz, ele tem que ser usado aqui. Ah, para leitura ali, para você olhar por fora. E aí eu te pergunto, quem hoje tem alguma atividade que vai usar óculos só para perto? Difícil, né? Quer dizer, essa pessoa não vai usar o celular, o computador, que está a 50 centímetros, que é uma visão intermediária, ela precisa de um multifocal. Quem passou dos 40 anos, quer dizer, não é o meu caso. Ah, garoto. Como a gente estava falando, né? Tinha 31, né? Isso, mas quem já passou dos 40, como é o meu caso, e que precisa de um óculos já, né, para perto, tem que fazer um multifocal como eu estou usando. Quer dizer, que eu tenho longe, intermediário e perto, tenho visão para qualquer distância, sem me sentir limitada. Que eu não bacana. posso parar as minhas atividades porque eu preciso de óculos. Eu coloquei aí 5 dicas, a gente parou em 2, porque eu forcei essas 5 dicas. Porque senão ela não vai mais embora. Entendi, gente, desculpa. Não, mas ok, sim, o tamanho do óculos, a ponte do óculos... Tudo tem influência. Tudo influencia. Tudo influencia. E é uma dúvida minha, né? Na verdade, eu nunca gostei de óculos. Não que eu tenha algo contra, mas é porque eu não achava um óculos com o meu rosto, entendeu? Que ou ficava um negócio gigante, parecia um Robocop aqui, ou ficava menor. Qual é o óculos, vamos supor assim, né, que combina comigo? Teria que fazer uma medida, né? Mas quando a pessoa tem um rosto mais fino, assim, qual que é o óculos que fica legal? Então, os rostos mais finos, normalmente as armações redondas caem muito bem. Porque quando a armação ela é muito reta, tu vai ter aquela sensação do rosto mais fino, né? Mais chupado, que a gente fala, né? Parece que ele fica mais assim, tu percebe mais esse desenho. Entendi. O redondo, ele vai fazer com que ele fique mais harmônico. Mas, gente, isso é uma coisa tão... por mais que a gente estude tipos de rosto para cada óculos, eu volto a dizer que vem muito da personalidade. Porque senão você vai dizer, tá, mas Jô Soares, com o rosto redondo como tinha, ele usava um óculos redondo, e aí que era perfeito. Então, não existem regras nesse sentido. Entendi. A regra é você se sentir bem. E é lógico que a gente olha tudo. A gente sempre vai falar para a pessoa, quando ela está provando o óculos, se ele realmente é um óculos que está de acordo para ela ou não, né? Vejo muita gente, né? Às vezes a sobrancelha lá dentro do óculos. Tem pessoas que A sobrancelha usam... tem que aparecer ou tem que ficar de No fora? óculos de sol, ela pode desaparecer. Pode ficar fechado. Mas no óculos de grau, o ideal é que ela fique aparente, né? Contornando, né? Ai, que legal. Tem pessoas que usam ela com a sobrancelha dentro e tudo bem, são estilos. Você tem que respeitar o estilo de cada um. Entendi. Mas o importante é você explicar na hora. O que é né? estético, o que é melhor. Tá aparecendo e tal, você se sente confortável dessa forma? Entendi. Não, olha, eu gosto, amei a peça, tá tudo bem. Ah, legal, bacana. Desde que isso não interfira na parte técnica, nas medidas, no conforto visual, tá tudo certo. Entendi. Eu gosto muito de fazer essas perguntas, porque eu, inclusive, passei uma vergonha, né? Entrei lá na ótica da Raquel usando óculos, né? Então imagina, né? Eu que não sei nada dessas informações chegando com o meu óculos. Imagina, tá tudo certo. Mas fui muito bem recebido pela Érica. A Érica é uma querida. Ela é uma querida, ó, sim. Um abraço para você, muito obrigado. E foi a Érica, inclusive, que falou, olha, fica aqui para conversar com a Raquel, porque eu acho que ela vai gostar de conversar com você também. É uma querida, me explicou tudo sobre a loja, sobre como funciona e principalmente essas questões estéticas, né? Sim. Olha, escolher um óculos assim, assado. E
E esse trabalho ele é muito individual, né? Ele é muito particular. Totalmente. Eu sempre falo que quando você vai escolher um óculos, você tem que ir com o tempo. Não é uma coisa que aconteça com menos de 1 hora normalmente. Sério? Sim. E uma coisa que a gente faz sempre lá, porque as armações masculinas elas são muito parecidas, né? É. E a gente costuma ter armações masculinas muito diferentes. E o que eu faço quando a pessoa chega é sempre pedir a permissão para ela, né? Permita-se provar, né? Tudo bem se você não gostar, mas o momento é esse de Veio para você isso, né? se ver diferente, né? Ah, não, mas eu quero esse. Mas quem sabe uma outra cor, então? Vamos deixar esse rosto aí um pouco mais leve, essas feições, que né? legal. Por que não, né? Um azul, um verde. E a Então cor gente influencia também. muito, né? No contraste ali do tom de pele e tudo. Então a gente sempre pede para que a pessoa permita-se, né? Provar outras Provar o situações. diferente. Que legal. Tudo bem que depois ela faça igual que ela já usa, mas ela fez uma foto, ela levou, ela começou a se ver e começou a se gostar, e às vezes já na próxima vez ela já vai mudar um pouquinho do estilo porque ela se sentiu à vontade daquela forma. E é legal a gente falar sobre isso, né, Raquel? Porque as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado sobre essa área, eu vou lá comprar um óculos, é um óculos. Ai, Não é um óculos, é um acessório que Sim. vai. Olha, gente, muito legal esse assunto aqui, de verdade, tá? Pega aqui, pega a visão. O óculos, ele também ajuda a transmitir traços da tua personalidade, do Sim. teu estilo, dos teus valores, daquilo que tu acredita. É muito mais do que apenas um acessório. Sim. É um complemento daquilo que A você gente é. sempre faz uma anamnese, então a gente pergunta qual é a profissão de cada um, porque, por exemplo, até alguns materiais, se você levar esse material muito ao calor ou muito no frio, são materiais que não são duráveis. Então a gente trabalha muito próximo ao porto. Entendi. E muita gente trabalha em câmaras frias ou coisa do gênero. Então ali você já fica atento qual é o material que você vai indicar para aquela pessoa, Que vai para funcionar evitar melhor. que ela leve um óculos que vai quebrar em pouco tempo, por Entendi. conta do choque térmico, por exemplo. Olha que bacana. Então, todos esses detalhes a gente analisa. Tá vendo? Quanta coisa você aprendeu aqui hoje só ouvindo a Raquel falar a respeito desse mercado, que é fantástico, é muito maior do que a gente imagina, né? Muito. Raquel, onde é que fica a tua loja hoje? A loja fica na Rua Indaial, no número 120. Fica pertinho ali a de Make. Ah, que legal. E a gente está com uma loja muito bacana, com uma diversidade de produtos muito grande. A gente trabalha com as principais marcas que estão aí no mercado, né? E sempre pensando, sempre que a gente busca um novo parceiro, a gente busca primeiro na mala peças que sejam técnicas, peças que tenham qualidade para poder servir sempre melhor o nosso consumidor. Que bacana. E eu fico perguntando assim, né, Raquel? Qual é o perfil das pessoas hoje que precisam usar, quer dizer, não é nem o perfil das pessoas que precisam, mas eu acho que essa é a pergunta. Qual é o perfil das pessoas que precisam usar óculos, mas que não sabem disso? Ou seja, a pessoa não tem essa pergunta é legal, assim. Por exemplo, uma situação que é muito recorrente são as crianças que às vezes são chamadas de desastradas, né? Aquela criança que cai muito, aquela criança que às vezes ela vai passar correndo na porta, às vezes ela bate ali na lateral da porta, na vista da porta. Gente, esses comportamentos são de crianças que precisam de atenção visual. Né? Não é que ela é desastrada, ela pode não estar percebendo o tapetinho ou o móvel próximo, né? Ou aquelas crianças que ficam muito pertinho da TV para enxergar, ou que ficam muito próximas do caderno na hora de ler, que reclamam de dor de cabeça. Esses são sinais que precisam sempre de muita atenção. Que legal. Depois dos 40 anos, as pessoas que começam a pedir um pau de selfie para enxergar o celular, né, que leva a mão lá, né, que o braço está curtíssimo, né, você vai mostrar uma coisa aqui no celular, a pessoa empurra o teu braço lá, né. Isso vai acontecer para todos nós a partir dos 40 anos. Nós vamos ter, sim, uma demanda aí, uma necessidade de óculos para perto, porque os nossos músculos ciliares ali estão perdendo a força, a gente precisa compensar com óculos. Que legal. Depois, jovens, adolescentes, enfim, que franzem muito os olhos, que relatam dor de cabeça, ou que percebem ali, na hora da leitura, parecem ter uma reguinha para acompanhar o texto, né? Que o astigmatismo faz muito isso.
Enfim, todas as pessoas em todas as idades deveriam passar por uma avaliação visual. Eu te fiz essa pergunta porque eu lembrei do filme Tropa de Elite, onde Aham, tinha um garotinho lá que só tirava nota ruim. E na exatamente. verdade não é que ele era não estava entendendo, é que ele não Não enxergava. enxergava. Isso E aí só o acontece rapaz que usava o muito. óculos, que era um policial que usava óculos, Isso. percebeu que ele também tinha essa deficiência, né? Que ele precisava colocar. Não é deficiência, desculpa, gente, eu tô falando alguma besteira aqui. Mas é que ele tinha essa necessidade de usar um Isso. óculos também. Isso acontece muito. Na verdade, as professoras é que acabam filtrando muito isso. Elas percebem, né? Às vezes a criança pede para ir mais para frente, né? Percebe a dificuldade ou tem essa dificuldade no aprendizado e realmente está totalmente Ligado à ligado visão. à dificuldade visual. E a minha pergunta para ti também, Raquel, assim, você viu, com certeza você deve ter visto aí na internet, aquele rapaz que era daltônico, nunca tinha enxergado cores, Sim. e aí ele recebeu aquele óculos do professor, fizeram uma vaquinha, compraram um óculos para ele, e aquilo ali foi emocionante. Você tem, com certeza, histórias de pessoas que também foram transformadas através de um produto que comprou lá com você, né? Como é que é essa experiência? Muito. A questão do daltonismo, por exemplo, foi o meu objeto de estudo de TCC, né? Então, eu fiz o meu TCC quando estava terminando a faculdade, que era exatamente para lentes filtrantes para deltanópicos, são pessoas que não enxergam a cor vermelha, né? Então, no meu estudo de caso, a gente fez uma lente de contato que ela tinha só a área da pupila ali de 3 milímetros na cor vermelha e a gente usava no olho dominante, né? Para que a pessoa voltasse a enxergar os tons de vermelho. Olha aí, vamos voltar aqui. Olha que informação importante. Deve ter passado batido aí, mas é o quê? Só no óculos? Não. Uma lente de contato. A lente toda era? Não. A lente de contato, ela tinha só a região da pupila, ela era toda transparente em volta. Então não era um óculos? Não, uma lente de contato. Uma lente de contato, Isso tá. mesmo. Ela falou 3 vezes lente de contato, eu só entendi na terceira. Não, imagina. Eu que estou viajando aqui. E essa lente, ela é utilizada no olho dominante desse paciente que não enxergava o vermelho e as suas variantes. Por que olho dominante? Porque o olho dominante é o responsável pela captação das imagens da melhor visão. Então, a gente precisa trabalhar nesse olho. Todos nós temos o olho dominante. E varia assim de pessoa para pessoa destro, ou canhoto, não? Todo mundo. Sim, super. Eu, por exemplo, sou destra, mas o meu olho dominante é o esquerdo. Antes era muito fácil descobrir, né? Porque a nossa geração ia para o microscópio, ou ia fazer foto, né, gente? A gente já ia lá para o olho dominante, né? Hoje em dia a gente tem outras formas, né? A gente faz muito isso no consultório, né? Então você tem lá a tabela de optotipo, você faz a pessoa fazer aqui um buraquinho, ela olha na tabela, você fecha um olho e fecha o outro. Num olho o E vai ficar lá, o outro ele desaparece. Então o olho dominante é aquele que você manteve o foco e a imagem. Caramba, mas falando assim a respeito disso, olha que legal, me interessei de verdade. Que a gente fazia assim, né? Vou ver aqui e tal. Tu já ia com teu olho dominante. É. Aham. Olha aí que legal. Então pode ser que meu olho dominante seja o esquerdo. Faz o teste aí em casa, você relata aqui pra gente. Sim, qual é o teu olho dominante. Temos que fazer o teste. Faz um Reels disso, quero ver. Ó. Galera que tá aí assistindo, qual é o olho dominante que vocês têm aí? Se precisar olhar com um olho só, qual é que você faz com mais facilidade? É isso aí. Esse aqui é de uma forma simplista, né? Não é dessa forma aí que a gente faz. A gente tem a técnica certinha, a distância correta da tabela e tal, pra gente ter certeza disso. Que legal. Mas geralmente tem a ver, não, ou essas estatísticas não estão ligadas a isso. normalmente aquele olho que você, né? A nossa geração é mais fácil de saber. Agora a galerinha aí, né, que tem essa facilidade aí, que não precisa mais usar nada, né, tão pequeno, fazer tanta né? força, né? Então a gente precisa fazer um teste mais profundo, mais complexo. mais certinho, né, para ter certeza. Que bacana. E nesse momento que eu fiz o meu trabalho de TCC, o mais engraçado é que o meu cobaia foi um colega que eu fiz o curso técnico em ótica em Lages. Esse meu amigo é de Pouso Redondo e eu brincava muito com ele. Hoje, desculpa, Fê. Mas às vezes o Fernando ia pro curso, como eu sabia que ele era daltônico, com aquele sapato marrom bonito. Eu, nossa, Fê, que lindo esse seu sapato vermelho.
vermelho. Nossa, Fê, que máximo! E não sei o quê. Nossa, eu era muito chata. Rainha do bullying com os Eu daltônicos. perturbava muito ele, assim, de brincadeira, né? E ele ia perguntar para as outras pessoas a cor do sapato até ele ficar tranquilo. E aí eu lembrei dele na hora, quando eu fui fazer o meu trabalho de TCC. Foi difícil, porque eu não tinha quase nada em português, a gente teve que fazer uma pesquisa muito grande. E não se pode trabalhar com crianças, né? Tem que ser com adultos. E aí o relato dele foi muito interessante. Ele falava, Raquel, tá acabando, eu posso tirar essa lente? Raquel, quanto tempo mais? Eu falei, Fê, relaxa, só mais um pouco. Porque, como porque o meu carro mudou de cor, minhas roupas não são mais as mesmas cores, eu tô com dificuldade de entrar nos ambientes. A percepção dele toda mudou. Tava agoniado com... Então parece muito legal, né? Tudo aquilo lá, botou ali o óculos que faz com que a pessoa possa enxergar as cores e tal, e a pessoa vê um outro mundo. Por mais que ela veja esse outro mundo, não é o mundo dela. É assustador. É uma fase de adaptação muito grande. Muito grande. Tanto é que o Fê, a gente fez com ele ali todo o trabalho, e ele não via a hora de acabar. Porque realmente a percepção dele mudou. Que loucura. Então, quando isso é feito, de repente, em crianças, a adaptação deles É mais é fácil. surreal, é muito mais fácil. Mas, em relação ao daltonismo, foi isso que eu vivenciei aí, que foi uma experiência muito legal. Que bacana. É muita coisa pra gente falar dentro desse mercado que você atende. É muito amplo, muito amplo. E são histórias com certeza muito inspiradoras também, né? Sim. E aqui em Itajaí, você desenvolve, dentro da tua ótica, algo assim voltado para esse público também? Então, hoje eu não trabalho mais com as lentes de contato. Ah, verdade. Né? Trabalho só com os óculos. Mas com lentes de contato tem milhões de histórias. Teve um menino que desmaiou quando eu coloquei as lentes de contato nele, né? O menino usava menos 11 graus de miopia. E ele era super, né, introvertido. Ele chegava sempre com o boné, a aba assim baixinha, se escondendo. né? Se escondendo. E aí ele foi me procurar porque ele ia iniciar uma prática esportiva, de tanto o pai, né? Para ver se o menino destravava um pouco. E aí, quando eu coloquei as lentes de contato nele, que ele se viu no espelho, ele caiu, durinho. A sorte que ele estava sentado, né? Eu botei o pé ali na rodinha, que a cadeira já veio, já segurei a cabeça do menino ali, que é apavorada, né? Emoção, eu perguntei para ele, você tomou café, tá tudo bem? Ele assim, não, tá tudo bem. E ele se olhava assim, se admirava. Quando ele voltou depois com o pai para fazer as lentes, era outra pessoa, gente. Não tinha mais o boné, não tinha mais, sabe? A pessoa realmente se descobriu. E num momento tão importante, bonito. né? Nossa, olha ali. Não, e nesse momento, né, da adolescência, que você já passa por muitos tantos momentos, medos e angústias, aquilo ali parece que foi libertador na vida dele. Que legal. Eu tenho certeza que você deve ter muitas histórias como essa, assim, porque realmente, falando especificamente do mercado, né, a gente tem muitos produtos e serviços aí que eles foram feitos para melhorar a vida das pessoas. Sim, mas, a visão transforma. Mas a visão, ela é algo extremamente significativo, porque é a forma como você percebe, para mim, né, no meu ponto de vista, é um dos principais sentidos que a gente tem, né? Então, a visão, você está aqui falando para mim, aí, Raquel, gostou de vir aqui no podcast? E eu estou de olho em você, mas você vai dizer, sim, gostei, mas o meu olho vai captar que você não gostou. É um exemplo bobo, né? Sim. Mas eu digo, a visão ela é um dos principais sentidos que a gente tem, né? Com certeza, e não faz nada sem ela. Né? E você trabalhar com isso, né? Por exemplo, existe cinema mudo, né? O Charlie Chaplin, né? Sim. Você vendo ali conseguia perceber toda a graça, toda a dinâmica que ele estava querendo apresentar. Então a visão realmente, no meu ponto de vista, olha aí, é um dos principais sentidos que a gente tem. E por isso é tão transformador quando você consegue realmente agregar valor na vida das pessoas através do teu serviço, né? E é engraçado que você falou no cinema mudo, mas pegando o gancho do cinema, hoje com o cinema 3D, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente já foi no cinema 3D e não conseguiu enxergar 3D. Então, procure um optometrista. Só fingiu que estava, que legal. Não, verdade, como que você está vendo, eu não estou vendo, né? Mas eu passei por uma situação no cinema, agora que a gente está falando de cinema. Eu fui assistir um filme da Marvel, alguns anos atrás, e eu já assisti vários filmes 3D e ok, mas aquele em específico
aquilo tava me irritando, assim, sabe? Porque eu não conseguia ver, eu não conseguia, parece que borrava o 3D, sabe? Tipo, eu É tava uma questão assistindo, de estereopsia. mas em alguns momentos, mais em alguns momentos do que em outros. Aham, Em outros filmes, por exemplo, eu já assisti 3D e não aconteceu nada. Mas aquele filme me lembro muito porque realmente eu fiquei com uma sensação muito chata, você né? podia estar fadigado visualmente, Ah, né? Ou realmente com falta de estereopsia. É um teste que se faz também dentro da optometria e que se trabalha também com exercícios para que você possa enxergar melhor e enxergar em 3D. aí, foi o filme O Homem de Ferro 2, se eu não me engano. Aí tinha umas cenas de luta lá, de batalha, e aquilo ali tava me deixando louco, porque tava tudo borrado pra mim. É, E aí eu pode tirava o acontecer, óculos, tá? tava borrado também. Eu disse, meu Deus, Aham. que coisa E chata. pode acontecer sim. Isso Ah, tudo tem explicação dentro da optometria. então não é só uma questão de, não, é porque você tá enxergando ruim mesmo. Não, às vezes um dia, às vezes uma Podia estar semana. bem fadigado visualmente. E isso pode acontecer sim. Olha aí que loucura, cara. Quanta coisa eu aprendi hoje. Olho dominante. Fadiga. Fadiga o quê? Visual. Visual. Fadiga visual. Tá vendo, gente? Você que não me acha bonito, você pode estar com fadiga visual. Fadiga visual, tá vendo as coisas meio borradas, não tá entendendo o que tá vendo? Ai, gente. Raquel, a gente tá caminhando aqui pro fim da nossa entrevista. Quero dizer já de cara assim que gostei muito de te conhecer, gostei muito também de te Obrigada. entrevistar aqui, saber um pouco mais da tua história. Mas eu queria que você finalizasse aqui, né? Fosse dizer para o público que está te conhecendo um pouco mais do teu serviço, com as tuas considerações finais, assim, o que você tem a falar sobre a tua ótica e deixar aqui um recado para o nosso Obrigada. telespectador. Eu quero agradecer primeiro, né, o convite. É a minha primeira experiência em podcast, um pouco nervosa, né? Mas foi uma delícia. Eu quero dizer para você que precisa usar óculos e que de repente, né, tá passando por alguma dificuldade na escolha do seu óculos ou tem um óculos que precisa ser ajustado, traga aqui para a Ótica Strauss, leva lá na Ótica Strauss, a gente vai te dar toda a manutenção, vai conversar por que você não está tendo conforto com o teu óculos, vai te dar dicas para escolher melhor os seus óculos para que você tenha conforto, não só visual, mas o conforto com os óculos no rosto e que eles passem também, né, a sua personalidade e que estejam adaptados ao seu perfil. A gente precisa sempre lembrar que o óculos não é um limitador. Ele é um auxílio e para isso ele tem que ser confortável e trazer para a gente esse conforto de demanda visual. Pessoas que trabalham muitas horas no computador têm tipos de lentes específicas, pessoas que trabalham com arquitetura, ou pessoas que leem muito como profissionais da área do direito, enfim, cada profissão tem uma demanda específica e a gente está aí para auxiliar vocês sempre. Que bacana. E eu gostei muito do que tu falou aqui agora, porque às vezes é uma barreira que algumas pessoas sentem, né? Ah, eu não vou usar óculos, eu não preciso usar óculos. Quando na verdade ela é mais um preconceito Sim, sobre esse acessório do que uma verdade, né? exatamente, eles só nos ajudam em todos os sentidos. Bacana. Eu sou de uma geração que a gente zoava o quatro olhos, né? Ah, Isso, porque esse é infelizmente, quatro né? olhos, Verdade. não sei o que e tal. Então, acredito que ainda tem algumas pessoas que pensam isso, não, cara, eu não vou usar óculos, né? Não, eu tô bem aqui. Não... Isso já mudou muito. É? Ainda bem, né? As crianças hoje já percebem o óculos estiloso, que eu até entendo que havia toda esse bullying na época, porque vamos e venhamos, né? O óculos ou era redondo ou era quadrado, ou era preto ou era preto, ou era pesado ou era pesado. Então, assim, não tinha técnica alguma para adaptação do óculos, era o que tinha no momento, né? Hoje não, o mercado se abriu demais, a gente tem N possibilidades, então o óculos não é mais um problema. Vim aqui exatamente por isso que é legal a gente chamar o empreendedor aqui, que atua naquela área, para poder tirar dele informações relevantes para o mercado. Como você está nos ouvindo aí, pode perceber que o óculos não é só um negócio para quem tem algum problema de visão, ele é mais do que isso, né? Ele transmite um estilo, uma forma de pensar, uma personalidade, Isso né? mesmo. Então, o óculos, agora até eu tô querendo precisar usar óculos, entendeu? Depois Óculos dessa de história sol eu do já cinema, tenho. ele precisa e nem sabe. Não, mas eu descobri que eu tava com fadiga visual, é diferente.
Gente, eu queria deixar aqui o meu abraço. Raquel, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada. tá? E eu recomendo que você vá na Ótica Strauss. Você vai ser super bem atendido, assim como eu fui. E deixa aqui nos comentários se você já conhece o trabalho da Raquel, o que você tem a dizer aí sobre o trabalho dela também, porque eu tenho certeza que ela é uma ótima profissional e que atendeu você também muito bem, assim como eu também fui bem atendido. Sobre o SBX, você já sabe, a gente sempre vai trazer empreendedores aqui que tragam conhecimento, que agreguem valor na sua vida. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Raquel da Ótica Strauss. Curta, comenta, compartilha esse episódio e nós nos vemos em breve. Um beijo, Raquel. Um beijo pro nosso público. Até mais.